nossa igreja e nos mantém em comunhão com nossos bispos de todo o Brasil, reunidos na Assembleia Geral em Aparecida. Iniciemos a Santa Missa com o canto de entrada. O dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma imensa luz e o clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, o caminho aberto por tuas mãos, obra nova em ti, já podemos ver nova criação. Somos nós esse povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao poder, a vitória, ao poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao poder, a vitória, ao poder, honra e glória, ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado. Confiemo-nos à misericórdia do Pai, suplicando o seu perdão. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus,
Vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, Glória de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Oremos. Instantezinho de silêncio, cada um possa colocar diante do altar de Deus a sua intenção. Você que está em casa, que nos acompanha, possa neste momento colocar diante do altar do Senhor as suas intenções, que só você sabe quais são. Rezemos para que em breve possamos voltar à normalidade da nossa vida, pedindo ao Senhor que desterre para longe de nós, da nossa realidade, este vírus, como também rezemos por todas as vítimas desse vírus, seja aqueles que estão vivos, acometidos da doença, seja por aqueles que são vítimas por terem já partido deste mundo, para que Deus, na sua misericórdia, os acolha. E entre esses, lembrando mais de 100 sacerdotes que já perderam suas vidas na Itália, no Brasil também já alguns, como também lembrando os profissionais da saúde, rezando por eles para que Deus os proteja nesta missão. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pensa como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites.
Feliz porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. E vosso amigo conhecer a corrupção. Ensinar nosso caminho para a vida, junto de vós Felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém,
estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas com as mulheres, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, neste tempo pascal em que constitui a alegria da vida cristã, da vida de fé, da vida da igreja, porque é este tempo que nos dá a certeza de que Cristo está vivo, né? É o tempo pascal, é o tempo da alegria, tempo do júbilo, tempo da vida nova. Nós escutamos a palavra de Deus
que nos retrata justamente isso, esta alegria no final de tudo, né? Nos demonstra esta alegria do ressuscitado. Nós podemos encontrar esta alegria no coração daqueles que, entusiasmados pela ressurreição do Senhor, estão a instruir a comunidade no sentido do querigma cristão, que significa a morte e a ressurreição do Senhor para a salvação humana. É o conteúdo da primeira leitura que nós escutamos. Pedro encontra-se aí justamente a encorajar esta comunidade e a fazer com que esta comunidade possa compreender melhor o significado da ressurreição do Senhor, possa tomar posse dessa ressurreição diante das situações da vida. Tanto o contexto da primeira leitura como da segunda é um contexto de desilusão das comunidades. Já era por volta do ano 80, depois da ressurreição de Cristo, né? E na igreja tinha desencadeado uma grande perseguição ao povo, aos cristãos. Aqueles que eram chamados pelo Senhor estavam contagiados com o mistério da ressurreição e encontravam a coragem para animar aqueles que encontravam-se desiludidos, sofrendo por conta das perseguições. Ora, por um lado se falava do tempo da alegria da ressurreição, do Senhor havia ressuscitado como aquele que venceu os obstáculos humanos, venceu a morte humana, mas por outro lado se desenvolvia também a perseguição aos cristãos, muita perseguição. Mas isto era compreensível por parte daqueles que tinham um certo conhecimento da palavra de Deus, como aqueles que deixavam-se alimentar pela tradição dos apóstolos, porque falavam dessa realidade. Nós encontramos na primeira leitura justamente Pedro falando das obras realizadas por Jesus, que foram obras que deixaram marcas na vida de uma comunidade, de um povo, mas também fala da realidade de sofrimento do povo, né? Então o povo, por um lado, tem um contato com essa realidade do mistério do ressuscitado, de vida nova, mas por outro lado, contato com a realidade humana, que vai em contraposição à realidade que suscita o ressuscitado na vida do seu povo, né? A realidade humana promovida pelos humanos, pelos os indiferentes ao projeto de Deus, né, que vai contra a realidade do reino e que quer ofuscar a realidade do reino que se faz presente por meio daqueles que assimilaram o ensinamento de Jesus, que assimilaram o Cristo ressuscitado, né? Então é uma luta travada pelos profetas, uma luta travada por Jesus, agora uma luta travada pela igreja, apóstolos, por aqueles que de fato tiveram a oportunidade de encontrar Jesus ressuscitado, não um Jesus morto. Os apóstolos tiveram um encontro com o Senhor, né? Puderam ver o Senhor a olho nu, mas os cristãos aqui que escutam o Evangelho apresentado por Lucas, como estes textos das leituras que nós escutamos, não tinham visto, não viram o Senhor a olho nu, né? Aqui é uma atualização que o autor sagrado faz da palavra, inclusive colocando nas leituras algo do seu conhecimento, do seu tempo, para melhor fazer a sua catequese em relação ao querigma cristão, né?
aquele que escutou o Senhor, aquele que assimilou a palavra de Deus anunciada pela igreja, então não se deixa levar pelas angústias da vida, pelas perseguições, pelos sofrimentos, mas guarda sempre a esperança de fato em vida nova, né? Então, no Evangelho que escutamos, retrata a realidade da comunidade cristã, daquele primeiro momento, como também, de certa forma, a realidade da comunidade cristã dos tempos atuais, né? O Evangelho nos coloca no dia da ressurreição, no domingo, dia que fazia 3 dias que o Senhor tinha sido crucificado e morto, né? E que, pelo que conhecemos, já tinha também ressuscitado, que foi na madrugada que isto aconteceu, no momento em que ninguém viu, mas aqueles discípulos não tinham compreendido essa realidade. Eles, como diz o Evangelho, alimentavam a ideia de que Israel fosse restaurado pelo poder de Jesus. Jesus tinha sido uma fonte de inspiração para a vida, tinha sido um modelo para a caminhada de fé, para a prática das boas obras e a construção de um mundo novo. Mas, na lógica dos discípulos, ainda não tinham assimilado de fato esse projeto de Deus, da morte e ressurreição do Senhor. Os discípulos encontravam-se desiludidos, né? Encontravam-se desiludidos. E a prova é de que nesse Evangelho que acabamos de escutar, Lucas nos mostra 2 deles voltando para a sua terra, a sua cidade de origem. Iam para reassumir a vida de antes, retornar àquela mesma vida de antes, né? Estavam tristes, porque os planos, aquilo em que eles acreditavam, parece que tinha ido tudo de água abaixo. O mestre tinha sido morto, né? E agora? O que vamos fazer? Né? E é caminhando nessa desilusão que os 2 discípulos vão perceber que se aproxima uma pessoa deles, um homem, que eles, como diz bem o Evangelho, estavam como que cegos, não conseguem identificar quem é aquele homem, que se aproxima deles para interrogá-los, né? Sobre o que estavam discutindo pelo caminho. E era justamente o que tinha acontecido nos últimos dias em relação a Jesus, né? Quando termina de relatar os acontecidos, até dizendo para aquele homem: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que por lá aconteceu esses dias, né? Hoje já é o 3º dia. E quando falam assim é porque o 3º dia, na mentalidade daquele povo, dos discípulos, era o dia da morte definitiva, né? Então chegou o 3º dia, aquele que morreu não deu sinal de vida, então está realmente morto. Então temos a certeza de que tudo está perdido, né? Tudo foi de água abaixo. Muitas vezes Jesus tinha falado do mistério da ressurreição. O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ressuscitar. Pelo menos por 3 vezes nos Evangelhos nós vamos encontrar esta afirmação. Mas a gente fica pensando, né? Uma coisa é ouvir falar do que vai acontecer, outra coisa é acontecer. Parece que os discípulos não davam muito ouvido a essas afirmações do Senhor, ou não tinham uma fé suficiente ainda para acreditar que isso iria se tornar uma realidade, né? Então aquele homem, diz o Evangelho,
começando por Moisés e passando pelos profetas, isso para significar que Jesus percorreu o Antigo Testamento no seu diálogo com aqueles dois, para lhes esclarecer o mistério que deveria acontecer com este homem, e até acusando os discípulos de serem sem inteligência para compreender em tudo o que havia falado Moisés, os profetas e o Antigo Testamento, né, a respeito de Jesus, que deveria, né, a respeito deste Filho do Homem, né, que deveria de fato sofrer muito, deveria morrer depois da crucifixão, mas que também devia ressuscitar. E os discípulos sentem algo diferente diante desse diálogo, quando vemos que eles depois vão dizer: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Né? A palavra de Deus, lida, refletida, assimilada, faz arder o coração daquele que torna-se mais instruído, mais conhecedor da realidade que acredita, da fé, do Deus que acredita, né? E é isso que acontece na vida dos discípulos a partir desta explicação que faz aquele homem aos dois. Os dois discípulos, um é identificado, dizendo que é Cleofas, mas o outro não é identificado. Fala apenas de um discípulo, né? E chegando a Emaús, o lugar aonde eles iriam ficar, aquele homem faz que vai continuar a sua viagem. Mas eles dizem: já é tarde, começa a anoitecer, fica conosco. Aquele ir adiante daquele homem era intencional, ele fez que ia adiante, mas justamente para poder escutar o convite daqueles dois, convidando-o a permanecer com eles, né? Então eles ficam, e no momento da refeição, aquele homem toma o lugar do chefe na casa, na mesa, quando faz a oração, toma o pão, abençoa, oferecendo a Deus, agradecendo ao Senhor o alimento, e ao partir o pão, aquele homem se revela, é Jesus. Mas imediatamente desaparece do meio deles. Então ali se reacende a alegria dos discípulos, daqueles dois, né? Reacende, cai por terra agora a desilusão pela qual estavam acometidos pelo caminho. E é por isso que eles vão dizer: não nos ardia o coração quando ele nos falava e explicava as Escrituras pelo caminho? Reconhecem Jesus ao partir do pão. Veja que interessante. Este momento é profundamente significativo, e Jesus tinha realizado diversas vezes com os discípulos o momento da refeição. Também no último momento da ceia, no último momento da sua vida, quando celebrou a última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia e o sacerdote, né? Parte o pão. Era uma cena que os discípulos costumavam então ver, participar, vivenciar com o Mestre. Eles reconhecem Jesus no partir do pão, né? E ali, então, eles têm a certeza de que tudo não estava perdido como eles pensavam, compreendem aquilo que anteriormente não tinham compreendido, aquilo que se falava da ressurreição, por meio da explicação que o Senhor faz. E voltam para assumir aquilo que Jesus confiara a eles, como aos outros, e que confia à sua igreja ao longo dos séculos. A missão evangelizadora, a evangelização. Os discípulos não podiam retornar à sua terra porque uma vasta missão os esperava. Eles precisavam assumir este caminho. O Mestre
não podia deixar com que a desilusão na vida deles permanecesse, mas deveria fazê-los compreender que eles agora eram chamados a assumir a responsabilidade na missão que era do Cristo, mas que é também deles, e que agora eles devem assumir, que é da Igreja ao longo dos séculos. Então, acontece o reencontro na volta à casa em Jerusalém, onde os discípulos agora vão de fato perder o medo, aquele que os fazia estar presos dentro de casa, com medo dos judeus, a saírem a anunciar, né? A anunciar o reino, a assumir de fato a parte que lhes cabe na missão. Olhando para o Evangelho, nós vamos ver que Lucas identifica apenas um destes dois discípulos que estão a caminho de Emaús, Cleofas, o outro não identifica. Nós podemos compreender a caminhada dos discípulos de volta à sua terra como a caminhada que estamos a fazer neste mundo, cada dia da nossa vida. A desilusão, a decepção que sofrem os dois discípulos é a desilusão que às vezes experimentamos na caminhada, né? É às vezes a decepção que às vezes sofremos, mesmo tendo a certeza que nos dá as Escrituras, da vida nova que Cristo nos dá, do consolo, do chamado que Ele nos faz para rompermos com essa realidade, mas a nossa fraqueza humana às vezes nos faz nos sentirmos assim, desiludidos, desacreditados. Quantos não desacreditam de Deus, da palavra, abandonam a caminhada para seguir outros caminhos, porque não se deixaram convencer? Então, é intencional não identificar o outro discípulo para dizer que este discípulo pode significar qualquer cristão ao longo da história, né? Qualquer um pode se encontrar nessa situação. E aí é preciso que possa, num dado momento, querer voltar, né? Deixar-se instruir por Jesus, que conduz o seu povo. Nós vemos que a maior parte deste caminho dos dois foi conduzida por Jesus, né? Eles falavam, eles explicavam as Escrituras. Nossa caminhada de fé é conduzida por Jesus. Nós fomos batizados, recebemos a fé, e aí Jesus nos disse, né, por meio daquilo que ele afirmou a Pedro, que estaria com a sua igreja todos os dias até o fim dos tempos, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, né? Então nós contamos com Jesus que nos conduz, e é por isso que estamos aqui celebrando o mistério da nossa fé, celebrando a ressurreição do Senhor. Daqui a pouco vamos receber o Senhor, quem está aqui em casa espiritualmente, na Eucaristia. É Jesus que se faz presente no aqui e no agora da nossa caminhada de fé, para nos conduzir, para nos alimentar. Justamente para que nessa caminhada da vida, diante das situações, da desilusão que nos coloca o mundo, as circunstâncias, possamos ter a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos conduz, de que não nos abandona, de que não estamos só. Se nos abrirmos a esta graça e procurarmos, como esses dois, escutar Deus que está a nos falar, então com certeza vamos encontrar essa força, essa coragem para rompermos com essa realidade da desilusão, né, do fracasso, da tristeza, né? E de muitas formas o Senhor nos conduz pela a palavra, pela liturgia, né? Nos conduz pela oração, quando nos colocamos em oração diante de Deus. Deus se faz presente na nossa caminhada por meio de sinais. E aí, olhando para a realidade do tempo presente,
que nós estamos vivenciando, muitos estão depressivos. Muitos dos que morreram neste tempo da pandemia não foi contaminados pelo vírus, mas um infarto que teve por causa do medo, da desilusão, né? Digo isso porque a gente fica sabendo de casos concretos, como também de pessoas que às vezes chegam a entrar em contato conosco, dizendo que está apavorado, dizendo que está aterrorizado com essa realidade, né? Então, essa realidade do tempo presente é uma realidade para nós renascermos. É uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos intensificar a leitura da Palavra de Deus, para fazer arder o nosso coração, para termos a certeza a partir daquilo que ela nos apresenta, que ela nos revela, de que Deus nos conduz, mesmo neste tempo, nos conduz, não nos abandona, e que a fé que nós temos, que deve ser cada dia alimentada, deve nos fazer confiar no Jesus que está vivo e que nos conduz, diante dessa ou de qualquer outra realidade que vivenciamos, né? Devemos confiar na graça de que Jesus nos conduz. Fazermos aquilo que é possível fazermos para nos livrar do mal, do vírus, tendo a certeza de que Deus caminha conosco, né? É um tempo que, associado ao tempo pascal, que é um tempo de vida nova, deve contribuir para estarmos renascendo, reaprendendo, retomando o caminho, tomando mais consciência da nossa fé, da nossa missão como povo de Deus, da responsabilidade que nos dá o nosso batismo, de não fraquejarmos na caminhada, mas termos uma fé que nos impulsione na caminhada a fazermos algo para que o reino de Deus possa ser uma realidade em cada momento da história e da nossa vida, né? Em algum momento nós vamos nos sentir como esses discípulos, desiludidos, mas não deixemos que isso tome conta de nós, né? Não é fácil estar dentro de casa como estamos agora, sem poder sair, sem poder ir à igreja, sem poder estar dialogando com um amigo, com um colega, com o vizinho. Não é fácil, mas a paciência tudo alcança, já diz um ditado, né? Popular. Então tenhamos paciência, como também peçamos ao Senhor a sabedoria de que precisamos para que possamos, mais instruídos pela sua palavra, por esta palavra que escutamos, possa estar ardendo o nosso coração, porque tomamos mais consciência do que Jesus significa para nós, do mistério do ressuscitado que nos conduz, mas também tomemos a consciência, aquela que Jesus faz os dois adquirir, de que uma missão nos aguarda, né? A missão de abraçar o reino de Deus, de sermos gestores de obras que possam nos edificar a comunidade, que caminha a partir da consciência de que é Deus que conduz, através do seu Filho morto, mas ressuscitado, Jesus Cristo, que não nos abandona. Então, que a reflexão da palavra de Deus nos conduza na caminhada, nos ajude, nos fortaleça, que a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, possa nos ajudar, no sentido de que, mais instruídos, mais fortalecidos pela palavra de Deus, pelos ensinamentos que nos traz as circunstâncias, nós podermos também, corajados e fortalecidos, perseverarmos na missão que o Senhor pede de nós, na paciência, na capacidade de superação de tudo aquilo
que possa nos desanimar e fazer desistir da caminhada. Leiamos a palavra de Deus. Né? Participemos da Santa Missa com o coração aberto, com a mente aberta, com o coração elevado a Deus, para que de fato, ao receber Jesus na Eucaristia, possamos abrir os nossos olhos. Abrir os olhos para a realidade que precisamos enxergar, que precisamos enfrentar e que precisamos muitas vezes vencer. É justamente diante da Eucaristia, assim podemos dizer, do pão que os discípulos abrem os olhos e reconhecem Jesus. Ao receber Jesus na Eucaristia, nós o recebemos com a verdadeira confiança de que Ele é esse Deus que quer fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, que quer fazer arder o nosso coração, que quer nos fazer enxergar a realidade para vivermos melhor. Então, que a reflexão da palavra de Deus desta Santa Missa nos ajude nesse sentido. Crescermos na fé, na confiança, no abrir os olhos, na capacidade de acolher Jesus no coração e na vida e nunca fraquejarmos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nos revelou sua palavra, cheios de fé, apresentemos a Ele as nossas preces. Digamos todos: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Ficai constantemente com a vossa Igreja, de modo especial com o nosso Papa Francisco, em sua missão de conduzir na fidelidade o vosso povo, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, principalmente nos momentos de escuridão da vida em que nos encontramos perdidos e desesperados. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei com nossos bispos reunidos em Aparecida, dando-lhes paz e comunhão fraterna. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, neste momento em que todos sofrem as angústias causadas pelo medo do inimigo invisível. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Concedei sabedoria aos cientistas para que consigam descobrir a vacina e a cura para a Covid-19 e a população do mundo inteiro a consciência da necessidade do isolamento social para que não sejam contaminados pelo coronavírus. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Que no silêncio do coração, cada um, você que está aí em casa, possa apresentar a sua prece ao Senhor. E digamos: ficai conosco, Senhor. Escutai os pedidos da vossa Igreja e ficai conosco, Senhor.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor é o nosso Pai.
Rezemos a oração eucarística 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, cujos nomes citamos no início da missa, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina
pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos a equipe celebrativa, agradecemos a todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, né? Agradecemos a Deus por nos conceder a oportunidade de vivenciarmos a celebração do mistério pascal, o mistério da nossa fé. Nós estamos já próximo de concluir o mês de abril, chegando o mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, e esse ano não pudemos fazer, como todo ano fazemos, né? Aquelas festividades da Nossa Senhora. E aí, o jeito que tem é rezarmos em nossas casas, né? As famílias podem se reúne em casa, rezar o terço, como é pedido pelo Papa Francisco, né, para que as famílias no mês de maio intensifiquem a reza do terço em família. Aqueles que quiserem podem fazer a novena em casa, né, e rezar juntos, né, a família se reúne e reza junto. E assim nós vamos vivendo, né. Acho que mesmo que o governador libere no dia 4 de maio, que eu acho muito difícil ele liberar da pandemia, né? Vai ser dificultoso a gente fazer como a gente fazia todo ano. Acho que não é possível. Bom, vamos caminhar, né? Pela realidade que está o Ceará, com índice de morte maior do que nos outros estados, né? Sobretudo em Fortaleza. Então acreditamos que o governador deve prolongar esse decreto mais ainda do isolamento, né? Mas aí nós ficamos com essa opção de rezarmos em casa, né? E vamos celebrando aqui na igreja quando pudermos, vamos pensar estamos pensando como fazer para rezarmos também de forma a transmitir pelo Facebook da paróquia a novena, quem sabe, a Eucaristia, né? Estamos também esperando uma posição e uma orientação da diocese nesse sentido, né? O decreto do bispo acompanha o decreto do governador, né? Enquanto existir o isolamento social, nós vamos ter que obedecer, né? Coloquemos diante já da intercessão de Nossa Senhora essa situação, nossas vidas, nossas famílias, o mês a ela dedicado, que é o mês de maio, né? Rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e na companhia do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.